Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo um texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, encontrado em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Temos lido Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. A palavra de Deus é a verdade absoluta, é a revelação de Deus para a humanidade. Todos quantos quiserem obedecer a Deus precisam obedecê-la, cumpri-la, praticá-la. O texto em que lemos, além de várias outras lições que podemos aprender, visto que é a palavra de Deus, quero destacar a seguinte lição: a prioridade divina para o homem, para o ser humano. Deus, em todas as suas bênçãos, planos e projetos que quer realizar na vida do ser humano, do homem, individualmente e também coletivamente, em toda a humanidade ou em relação a toda a humanidade, Deus tem prioridades. E este texto, quando leio, me faz vir à memória a ideia, o pensamento, a clareza de que aqui se trata também de demonstração de prioridade divina. Como você bem pôde observar no texto que lemos, 4 homens conduzem um paralítico até a presença de Jesus. Chegam ali e tentam introduzi-lo até a presença de Jesus e, não conseguindo de forma usual, de forma comum, de forma natural, visto que a casa estava cheia de gente, eles têm uma ideia. Sobem ao telhado e fazem ali um buraco e conseguem baixar o paralítico exatamente diante de Jesus, na presença de Jesus. O objetivo daqueles homens com certeza era que o seu amigo, o paralítico, o aleijado, saísse dali andando, fosse curado, fosse restaurado, fosse alcançado pelo poder de Jesus e pela sua palavra. Como o texto bem esclareceu, aquele homem saiu dali curado, ele saiu dali andando, ele teve o seu objetivo, ou os seus amigos tiveram o seu objetivo alcançado, que era ver aquele homem curado. Mas antes daquele homem receber a cura, antes de Jesus dirigir-se para ele, ordenando-lhe a cura, a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para ele e dizer: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu vejo aqui uma prioridade divina. A primeira coisa com a qual Jesus se preocupa em relação àquele homem é não a cura física, mas a cura espiritual. É cuidar do seu espírito, é tratar a sua alma, é fazer com que aquele homem fosse curado interiormente, fazer com que ele recebesse o perdão dos seus pecados. Porque o pecado é o maior mal em relação do homem para com Deus ou entre o homem e Deus. O pecado, diz a Bíblia Sagrada, separa o homem de Deus, o que profetizou o profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados impedem-o de ser ouvido por vós.
O pecado, segundo a Bíblia Sagrada, escraviza o homem. Palavras do próprio Jesus em João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Em outros textos, como 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, 21, versículo 8, mostra-nos claramente que por causa do pecado, o homem ficará fora do reino de Deus, ficará fora da vida eterna com Deus. O pecado é o grande mal. A prioridade divina em relação ao homem não é a cura física ou outras muitas bênçãos que Deus pode dar, mas a prioridade de Deus é a salvação do homem. Deus quer que o homem seja salvo, que o homem receba da parte dele o perdão dos pecados. Deus pode fazer qualquer coisa e dar a você qualquer bênção que Ele quiser. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, a Bíblia faz uma pergunta: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, essa pergunta é respondida, porque para Deus nada é impossível. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa que Ele quiser na sua vida, dar aquilo que você precisa, almeja ou busca dEle. Mas a prioridade divina é a salvação da sua alma. Deus quer salvar você. Aquele homem, ele foi primeiramente curado no interior. Jesus disse para ele, garantiu a ele: perdoados estão os teus pecados. Somente depois disso é que Jesus olha para aquele homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Precisamos entender que a prioridade divina para o ser humano não é outra quaisquer bênçãos, mas é a salvação da alma, é a paz de espírito, a paz com Deus, é a certeza de ter a eternidade junto a Deus. Portanto, busque de Deus a salvação, busque de Deus através de Cristo a vida eterna, a reconciliação, a paz com Deus. Amém? Deus abençoe.